Olá, eu sou o Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 24 de maio de 2023. Chegamos à nossa aula de número 30. Vamos ao nosso ancoramento? Fechando nossos olhos, inspirando, retendo e expirando. Inspire junto do oxigênio coisas boas, coisas belas. Inclusive, você pode colocar os seus projetos na inspiração, seus sonhos, seus desejos, suas possíveis metas. E, além disso, o mais importante, a energia magnânima que começa a circular à sua volta, atraída já pelos seres que se encontram junto a você nesse momento de ancoramento. E ao expirar, retire de você, junto com o gás carbônico, tudo de ruim que aflige você, tudo que limita você, seus bloqueios, suas travas, seus contratos negativados, pactos, votos, batismos, gaiolas e tudo mais que você, mesmo não conhecendo, possa aprisionar e limitar você. Queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, nos ligamos a todos vós aqui agora, pedindo paz, luz, proteção, inspiração, capacidade para entender o que venha de vós e discernimento para escolher o que eu devo adequar e inserir nessa existência. Digamos assim, as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara, a grande fraternidade branca, a ordem Santa Esmeralda, a ordem Santa Ametista, aos comandos Astar, Siriano, Chamuna, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Os comandantes que se juntam a nós com as naves e frotas que serão citadas. Comandantes Astar, comandante Ashirion, comandante Akira, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yanko Rainin, Maria das Estrelas, Arkel. Todos esses seres, postos e hierarquias fazem com que chegue a nós energias magnânimas. E assim, os tronos de pretos velhos e caboclos podem se juntar a nós, bem como os tronos de Exus e Pombagiras, formando um círculo à nossa volta, deixando Exu Veludo à nossa esquerda, Maria Padilha Rainha à nossa direita. Os sirianos de todos os postos e níveis agregam o nosso momento. Sacerdotismo do Templo de Ísis e sacerdotes do Templo de Horus ampliam o nosso cabedal de conhecimento a ser trazido aqui. Kansham Fam, Kansham Fam, Kansham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Nosso primeiro tema, tópico ou slide da aula de hoje serão os exilados de Capela. Voltaremos a falar de Capela, falamos um pouquinho sobre Capela na última aula e dissemos que não havia esgotado ali o tema e hoje a gente volta a falar bastante sobre Capela, com alguns acréscimos fundamentais. Exilados de Capela, inclusive, é o título de um livro muito bom e é muito divulgado, muito estudado, mas, por um lado, não por culpa do livro ou do autor ou da editora, mas aqueles que leram à época ou interpretaram as informações dele
acreditaram que nós éramos exclusivamente oriundos de Capela, que nós éramos todos hoje, na superfície do planeta, ligados unicamente à Capela. E esse é um engano, esse é um erro. A gente vai tentar sanar essas possíveis dúvidas ao longo da aula de hoje e de demais aulas. E Aberim e sua equipe buscavam equilibrar os desajustes. Quando eu falo e sua equipe no singular, é a equipe principal dele, tá? Porque ele tem outras. Desajustes dos fractais em Capela, ainda antes desse exílio, ainda antes deles serem transmigrados, ele buscava, ele procurava equilibrar com sua equipe esses desajustes. Mas, há 87 mil anos, muitos foram transferidos para a Terra, ainda sem estarem harmonizados. Então, eles acabaram vindo, eles, no caso, eu estou falando eles, mas podem ser vocês, tá? Podemos ser qualquer um, podemos ser quaisquer um de nós, oriundos de lá. Mas, como eu disse anteriormente, não somente de lá. Inclusive, os próprios capelinos, muitos capelinos, não eram oriundos de Capela, já eram originados de outros lugares, como você vai ver, inclusive, aqui hoje, tá? 473 bilhões deles entre reptilianos, humanoides, humanos e insectoides. A maioria, não todos, mas a maioria é em 4D, que é essa matéria, é esse nível dimensional dessa matéria que você tem aqui, que em Capela tiveram problemas como tecnologia sem espiritualidade, excesso populacional e desabastecimento nutricional. Se você identifica alguma similaridade com um planeta muito conhecido seu, essa similaridade não é coincidência, essa similaridade existe. O exílio foi decisão das 108 federações. E Aberim e demais mestres, ao divergirem, então é importante que vocês entendam que eles divergiram. Não houve unanimidade. Não há necessidade de haver unanimidade nesse tipo de atuação. Eles divergiram. A gente vai ver ao longo da aula de hoje os motivos, alguns deles, pelo menos, que levam a essa divergência. Essa divergência vai aparecer em outros slides. Eles divergiram, mas, é claro, não abandonaram e fizeram o quê? Eles alocaram estruturas equivalentes ao conselho kármico na Terra. O que você conhece como conselho kármico? Que normalmente o meio espírita traz como se fosse um único conselho com apenas uma função. Na verdade, ele é muito mais amplo e não tem essa vinculação ao karma pesado que é trazido para o planeta. Isso é uma questão de matriz de controle. Tem uma palestra nossa na playlist de palestras que esclarece um pouco essa definição um tanto quanto distorcida da ideia de karma, que pode ser escrito com C ou com K, tá? Então, eles alocam estruturas, tipo escolas, conselhos, grupos de seres da Terra, justamente para fazer o quê? Para apoiar esses fractais. Porque esse fractal no início, ó, é um exilado aqui, essa imagem é uma imagem ilustrativa de um exilado antes do acesso. Você já vai entender esse acesso no próximo slide. Mas ele, quando chega de lá, ele chega muito conturbado. E essa é mais ou menos uma ideia de como trazer para vocês como esse serzinho chega aqui. Muitos humanos na Terra hoje estão inseridos nesse contexto. Que contexto? Ou de encarnados como exilados, não somente de Capela, ou como auxiliares de fractais exilados. Então, você pode ser um exilado, mas você pode não ser somente um exilado. Nós já falamos sobre as múltiplas possibilidades de sermos entrantes, auxiliares diretos, fractais, braços, desdobramentos de muitos desses mestres ou de outros filhos paradisíacos, de comandantes, oriundos de projetos específicos, naves e etc. Compreendendo o exílio. A gente vai compreender o exílio, mas aqui já a imagem que mostra para você como se aquele exilado da imagem anterior, depois do acesso, que você já vai entender que acesso é esse,
ele se torna isso aqui. Na verdade, ele não se torna, ele se descobre. Ele abre as mentes, ele busca a verticalização e ele passa a emanar a energia que ele possui. Ele passa a ter acessos, que você vai entender o que significa, e eu acho que você, se está acompanhando o passo a passo do canal, se está colocando em prática os trabalhos propostos, as respirações, as meditações e todas as práticas, você está muito próximo de estar assim. Ah, eu estou perfeito? Não. Eu já virei anjo? Também não. Não significa que você atingiu o seu objetivo máximo. Até porque o nosso objetivo maior não está aqui na carne, na matéria bariônica. Vamos à compreensão desse exílio. O exílio, qualquer exílio, não só o exílio dos capelinos para a terra, mas qualquer exílio, ele é um procedimento utilizado a fim de evitar conflitos ou perdas de projetos. Mas, ainda assim, e aqui vem um dos motivos pelos quais os mestres e alguns comandantes discordam de alguns exílios, esse específico de Capela foi um, entre os quais eles foram discordantes, dentre os quais eles foram discordantes. Por quê? Porque o caos decorrente de um exílio normalmente favorece a geração da matriz de controle que nós temos instalada hoje no planeta. E dos diversos hologramas que eu já falei bastante para vocês e falo sempre. Que caos é esse? Normalmente são milhões, bilhões, trilhões de seres que são exilados, em várias dimensões, em mais de um orbe. E esse caos, dessa quantidade de seres, e eles são exilados, quando há um exílio, não toda transmigração ou toda mudança planetária, mas um exílio é quando você desloca seres que não estavam se adequando àquela área e eles são alocados em outra. Então, esses seres não estão propriamente equilibrados, harmonizados. Isso gera o tal do caos. Isso favorece a matriz de controle e a hologramação. Tá? E aí você vai ver de novo dois nomes que nós já estudamos bastante na aula passada, Capela e Menkalianan. Elas duas são estrelas. Por enquanto eu vou ficar com essa ideia de que são duas, tá? São estrelas que são bases fisiológicas e tecnológicas de civilizações holograficamente aprisionadas. São exemplos desse aprisionamento holográfico, dessas ideias. O que é um aprisionamento holográfico? Quando você fica envolto por pseudo-verdades, por pseudo-ideias, como é a nossa história dada para vocês. A história dita oficial é um holograma. Vários exemplos de fatos que nós veremos ao longo do nosso canal, das nossas aulas, vocês vão ver que montaram hologramas para vocês. A religião que nós temos no planeta hoje, todas elas, é uma religião dogmática, é uma religião à base de hologramas. A religião pura, a religião universal, não está no planeta hoje. Isso é uma breve ideia do que é esse aprisionamento holográfico. Na Terra, nos últimos 450 mil anos, diversos visitantes modelaram as sociedades. Um exemplo, os Anunnakis de Nibiru, que eu já falei algumas vezes e que está chegando o momento do aprofundamento sobre. Eles foram uns dos que modelaram as sociedades. E há 12 mil anos, após aquele dilúvio, que eu já venho prometendo que também haverá aulas só sobre ele, o implante da matriz de controle, com hologramas específicos, veremos que especificidade é essa, fez ampliar ainda mais a barreira de frequência que isola o nosso planeta. O caminho, que eu já falei algumas vezes, é ascensionar até os níveis mais sutis dos mestres a partir de 6D. E quais são eles? Todos a partir de 6D.
de 7D a 144D, são todos níveis muito mais sutis do que os que você se encontra hoje. E a todos eles você pode comparecer. Entrando em contato com as federações e indo além, ascendendo em todos os níveis, além do nível somente federativo, tá? Após superar as etapas kármicas de desenvolvimento social e individual, que é o que você faz num planeta como esse hoje. Se você é um exilado, você está nessa etapa de desenvolvimento social e individual. Isso é uma etapa kármica. É para você ver como é que a ideia de etapa kármica é muito mais complexa do que aquele karma limitado que incutiram para vocês do karma ser sofrido, do karma ser pagar, penar, resgatar, provar. Minha esposa é meu karma, meu marido é meu karma. Não é essa a ideia de karma. Ele também foi deturpado. Esse karma plantado também é um holograma. Entendem? Indo além, ó. As 4 estrelas Capela. Agora você vai entender por que eu falei lá atrás que Capela e Menkalinã eu ia naquele momento aceitar como 2 estrelas. Isso eu deixei até o slide anterior. Aqui agora você vai entender, se você pesquisou, você já descobriu, que Capela, assim como eu ensinei para vocês lá atrás, quando eu falei das 3 estrelas do cinturão de Órion, lembram? Que eram Menkalinã, Aunitak e Aunilã. Que elas não são 3. Elas aparecem para a gente como 3, elas são visualmente identificadas como 3, elas têm 3 nomes, mas elas são 9. E elas se misturam e esse visual acaba chegando para a gente por sobreposição estelar, por sobreposição estelar, você acaba visualizando 3 estrelas do cinturão, mas são 9. Capela também, por sobreposição, você identifica uma capela, são 4 capelas. Capela AA, capela AB, capela HA ou capela HB. Mas se você pesquisar, há diversas outras possibilidades, como capela alfa, capela beta, capela gama, capela teta. Tem várias maneiras de nomenclaturas distintas. Não tem uma certa e uma errada. São 4, isso é que é importante. E observa se você identifica de novo coincidência nas características. Ó, caracterizadas todas elas, umas mais, outras menos, por disputa de poder pelo poder. Aquilo que eu expliquei lá atrás para vocês quando falei sobre Saratem. E também marcadas, além da disputa do poder pelo poder, por excesso de seres encarnados da mesma linha temporal, gerando cidades com 50 milhões de habitantes. Recursos limitados, guerras e genocídios que funcionaram como controle populacional. Já ouviram falar sobre isso no planetinha em que vocês se encontram hoje? Quantas guerras financiadas pela indústria bélica, pela indústria da guerra? 99%, se não 100% das guerras não deveriam, não precisariam ter ocorrido. Foram financiadas uns objetivos aqui, outros ali. Um desses objetivos é o controle populacional. Magismo utilizado exclusivamente para a manutenção do poder. A utilização das técnicas herméticas, geometria sagrada, de magia das escolas e muitas outras mais para utilizar de maneira parcial, egoísta. Economia baseada em sociedade altamente consumista e dividida em castas ou níveis corruptos e golpistas. Aí, observação. O modelo dos últimos 7.500 anos na Terra é uma réplica do que se deu em Capela. E se você pensou assim, 7.500 anos, professor, isso não bate com a história que eu estudei. Claro que não bate. A história que você estudou, dita oficial, é montada, é hologramada. E por que isso aqui se deu?
a maior parte dos líderes capelinos terem sido exilados nesse planeta explica o fato do que a gente leu aqui em cima. Então, muitos aqui, hoje, do planeta, oriundos de Capela, como está aqui, ó, em 4, são característicos desse tipo de ser. Esses líderes vieram pesados, densos, egoístas. E aqui, só um comparativo, ó, olha como Capela A e B são muito, muito maiores que o nosso Sol. E o nosso Sol de Montmartre, ele é maiorzinho que as outras duas capelas um pouco menores. Capelinos na Terra hoje. Os atuais políticos, sendo desmascarados por todo tipo de erro, são antigos capelinos oriundos de mundos similares, como Maldek, Boronac, Talset, entre outros. Perseguiram e destruíram em busca do ilusório poder. Encarnados em 4D, que são candidatos à ascensão, vocês, sementes da luz, são esses candidatos dos quais eu trato aqui. Candidatos à ascensão como vocês. Necessitam fazer o quê? Eu já falei sobre isso, né? Sair dos hologramas de controle. Neguem-se a permanecer na matriz de controle. Mas se eu estou num planeta com barreira de frequência e que tem uma matriz de controle que o limita, como que eu saio? Eu já falei. Você está saindo aqui hoje. Nesse momento, a sua matriz de controle se abre. A barreira de frequência do planeta se abre. Primeiro, para receber os seres que vieram inspirar e instigar vocês e a nós. E segundo, porque você, ao permitir que o seu leque se amplie, você viaja. Você faz isso aqui, ó. Você desdobra. Você não se permite aprisionar nesse limitante. E aí você sai daqui. Foram 380 milhões de fractais inseridos na Terra, oriundos de Capela. Agora você sabe que são das 4 capelas. Fora os das demais localidades, que eu acabei de citar, que já atingiram aqui 30 bilhões de fractais no passado. Somos hoje 23 bilhões de fractais só exilados desses lugares. Antigos agentes infiltrados de Capela encarnam até nas realidades intraterrenas ao serem aprisionados pela barreira de frequência. Então, muitos desses seres que podem ser vocês já estiveram em realidades intraterrenas. Por isso que, para alguns de nós, falar sobre intraoceânico e intraterreno é tão simples, é tão fácil, é tão comum. Por isso, quando você vê os filmes do Aquaman, os filmes da Marvel, os filmes dos Transformers e as diversas séries como Star Trek Discovery e outras, você acha aquilo estranhamente não ilusório. Muitos de nós desdobram para tarefas diversas em naves, realidades paralelas e linhas temporais múltiplas. Está aqui você, ó. Aqui uma ilustração de você saindo por um buraco de fechadura, mas é só para mostrar que através de passagens mínimas você consegue atingir universos inteiros. Isso é você desdobrando. Quando você medita, quando você respira, quando você estuda, quando você lê. Alcione e Capela, vamos começar a associar duas dessas áreas, dessas localidades, que a gente já vem falando há algum tempo. A relação entre Capela e Alcione é tão direta que houve êxodos, no plural, de Alcione para Capela. Êxodo nem sempre é por exílio, tá? Êxodo é um simples deslocamento. Um deslocamento populacional. Nós temos, inclusive, aqui no planeta o tal do êxodo rural, que é a saída da população do campo para a cidade. Os êxodos, em geral, são esse tipo de exemplo. Só que alguns êxodos são exílio, outros não são exílio. Então, vamos ali, ó. Eles se deram primeiro por uma opção de alguns seres. Isso não é exílio. Seres que optem
por um projeto diferente, por uma ideia nova, porque já ascenderam, realizaram um êxodo, ok, essa opção acontece. Isso também acontece de vários outros lugares para cá e daqui para lá. Segundo, de forma compulsória. De forma compulsória é exílio. Tá? Então, de forma compulsória, para quê? Pela separação entre o joio e o trigo. Mas, Clóvis, eu já ouvi falar sobre isso. É. Só que esse joio e trigo não é exclusivo da Bíblia. Não é exclusivo de Jesus Sananda. Não é exclusivo desse planeta. Separação de joio e de trigo, que nós já explicamos no início das aulas, acontece a todo momento. O QG das 108 federações estabeleceu-se no Centro Tecnológico de Alcione e tornou-se o novo centro de poder e resistência contra os draconianos negativados. Já vimos um pouquinho isso, eu só quis trazer de volta para você ver as associações, os cruzamentos retornando, tá? E Aberim e os mestres participaram dessas etapas, está aqui, ó. Eles participando de todas essas etapas de maneira muito ativa, de maneira muito direta. Que etapas? Todos esses exílios, êxodos, deslocamentos, reuniões dos conselhos, reuniões das federações para decidir o que fazer. Isso é para você identificar também como você não está só. Como, apesar de parecer isolado e solitário, nem o planeta nem a população está abandonada. Eles participaram dessas etapas, e olha que importante, ó, mesmo sendo contrários a alguns êxodos, como eu já expliquei. Pois eles alimentavam, eles quem? Os êxodos alimentavam, na lógica dos mestres e alguns comandantes, alimentavam a evolução baseada na dualidade. Porque eles acreditavam que, ao exilar seres, vocês ficavam com aquilo na mente e reproduziam aquela ideia mais e mais, acabando por não resolver aqueles problemas anteriores e gerando novos, alimentados ou retroalimentados por aqueles antigos. E aí virava aquela roda de Sansara, aquele ciclo eterno. E é isso que leva alguns seres postos e hierarquias a discordarem dos êxodos, ou melhor, dos exílios. Isso é baseado na dualidade em oposição aos draconianos, como eu vi aqui anteriormente. E para você fazer uma analogia, ó, isso é similar ao que se deu aqui na Guerra Fria. Durante a nossa Guerra Fria planetária, que teoricamente, como disseram para vocês, foi somente entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, ou bloco socialista e bloco capitalista, mas foi muito mais do que isso, a gente vai chegar lá. Esse período alimentou o quê? A dualidade. E a instauração desse período, que não foi aleatória, não foi casual nem natural, ele só alimentou essa coisa profunda de dual, de denso, de bem contra o mal, de feio e bonito, de alto e baixo, certo e errado. Quem é quem? Quem está de que lado? Vocês foram impostos. Essas ideias foram impostas a vocês. No caso, muitos de nós. Alcione agora e clones da Grande Guerra de Orion. A Aliança Galáctica, com o apoio de Aberim e Yaslon Yas, procurou estabelecer parâmetros para as 108 federações. Ou seja, mesmo contrários, eles continuaram trabalhando junto e fizeram mais. Eles estabeleceram parâmetros para as 108 federações. Ainda que a síndrome do poder pelo poder e o temor permanente, lembra da história do medo da morte, do medo de sair daqui, do medo de largar essa realidade, e o temor permanente que muitos humanos passaram a ter dos Chopats, dos draconianos, dos reptilianos. Isso tudo contaminou até mesmo os membros do alto escalão, do alto comando da Supraconfederação, que desceram de nível e alguns encarnaram. Alguns vieram experienciar essas etapas. Já falei um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. E aí, olha o quantitativo. Ó. Assim, trilhões de clones produzidos para a Grande Guerra de Orion, que nós vamos ver, mas eu já falei sobre esses clones um pouco, iniciaram, depois da guerra,
Porque uma vez acabada a guerra, você faz o que com aqueles clones dos dois lados que foram produzidos? Você devolve eles para a mãe? Devolve eles para a matriz? Ou seja, você mata a todos? Claro que não. Não há cabimento nisso. Você insere eles em novas sociedades. Então, depois da guerra, eles iniciam sociedades em vários lugares, mas aqui a gente vai falar somente sobre essa. Em Alcione, primeiro, e depois em Capela, com apoio tecnológico dos filhos paradisíacos e dos comandantes da supraconfederação. Entre os comandantes estão aqueles que lá atrás, no início dos ancoramentos, eu costumo citar para vocês. Não tem só eles, tá? Tem muito mais do que aqueles. Essas sociedades de 4 e 5D passaram a receber informações sobre a evolução a partir do amor incondicional. Com o quê? Eu vou mostrar aqui para vocês e ilustrar aqui do lado. Ó. Aqui embaixo. Ó. Sociedades em 4D. Tendo a 5D como Deus. Então aqui, ó. A 5D coordenando a 4D como deuses. Não que a 5D tenha essa função, não. Mas é que muitas sociedades em 4D, nesses locais específicos e aqui na Terra também, acaba gerando esse endeusamento, essa questão de adoração. Então, os seres em 4D acabam ficando tão hologramados, tão dogmatizados, que eles precisam de uma dependência, de uma bengala, de um papa, de um bispo ao qual ele recorre, porque ele se vê incapaz. Então, acaba que a 5D, ela ajuda, ela tenta coordenar. Está aqui, ó. A 5D são os seres mais imediatamente próximos de nós, mas muitos seres aqui da 4D, como vocês estão hoje, acabam ficando muito dependentes. E, além disso, a 6D, com esse papel aqui, ó, sociedades em 6D, primeiro, administrando a ascensão para a 7D de quem? Da 4D para 5, para 6 e para 7, intermediando contatos com a 7D e dimensões acima, como está aqui. Ó. A 6D administra a ascensão para a 7D, intermedia transferências mediúnicas, isso que eu chamo de contatos, oriundas da 7D ou dimensões acima. O que a gente chama hoje de mediunidade, o que eu já expliquei para vocês aqui como sendo acoplamento, são contatos, transferências mediúnicas que os seres de outras dimensões fazem, realizam com vocês em 4D. Ah, professor, mas eu pensei que esse contato conosco aqui da 4D era só da 5, não é. Era só da 5 e da 6, não é. Ah, eu achava que ia no máximo para 7. Não. Vocês podem ser acoplados até por seres de dimensões acima, mas esse processo ele requer uma aproximação de lado a lado, e isso é um assunto mais para frente. Mas é possível seres de dimensões até muito mais acima do que está aqui ilustrado fazerem contato com vocês. Nem sempre é possível incorporar. E a gente vai entender essa diferença mais adiante, tá? Alcione e os dogmas. Os mesmos dogmas que eu estou repetindo para vocês aqui, que eu falo sobre a Terra, em Alcione e em Capela também se deu, tá? E aqui hoje eu vou trazer o exemplo de um livro que eu já trouxe, que eu já falei sobre ele, eu falo coisas muito boas sobre ele também, mas infelizmente o livro de Urântia, ele é uma referência da estrutura dogmática empregada em muitos orbes. O livro de Urântia é muito técnico, muito bom para você aprender nomenclatura, para você identificar alguns nomes, algumas explicações. Algumas são mais difíceis de entender, mas ele é muito bom em linhas gerais. Mas ele é uma Bíblia pleiadiana. E em uma Bíblia pleiadiana, infelizmente, essa ideia de Bíblia acaba que gera essa ideia pesada de que algo induzido ou conduzido por alguém para um propósito específico. Infelizmente, não é ascender, não é verticalizar, não é nem melhorar. Ela é empregada em muitos orbes, tá? Então, essa estrutura dogmática, que não é só daqui, tá? Urântia é uma possibilidade de chamar a Terra também, tá? Em muitos desses orbes, essa estrutura dogmática é utilizada com mecanismos de controle na evolução e na ascensão dos fractais.
como nós vimos que Saracen fez em Arcones, limitando os seres, contra a qual os 144 mestres se opuseram firmemente. Eles sempre foram contrários a estruturas dogmáticas no plural. O desenvolvimento social em Alcione, por conta disso, estava comprometido por esse modelo dual, dogmático e reencarnacionista cíclico. Lembra? Reencarnacionista cíclico. Já falei para vocês essa coisa do vai para 5D e volta, vai para 5D e volta. Esse ciclo eterno de ida e retorno, ele é danoso. Esse potencial reencarnacionista gerou os tais dos ajustadores do pensamento, que é um termo específico do livro de Urântia, que já é utilizado hoje por algumas outras vertentes, mas que surgiu no início do século XX, nesse livro que foi trazido na década de 30. Tá? Então, o ajustador do pensamento, que por um lado pode parecer que é muito belo, muito legal, é algo muito evolucionário e revolucionário, ele acaba aprisionando você também. E outros, como mecanismos de controle existencial. Então, gera o ajustador e gera outros exemplos de mecanismos de controle existencial por tecnologia de alta capacidade quântica. Foi o que Saracen, de novo, fez em Arcones. É o que os Anunnakis fizeram e fazem até hoje com os seres desse planeta. E Aberim e mestres deslocaram templos e escolas antigas de M45 Pleiades para Alcione, a fim de transmitir ensinamentos milenares aos fractais da sociedade em construção. Aqui os mestres em ação. E essa última parte aqui é exatamente o que nós estamos tentando fazer para vocês hoje, com vocês hoje. Transmitir a vocês esses ensinamentos milenares para que vocês ascendam. Alcione Federação Pleiadiana. O poder político de Alcione, com frotas e casas de comércio que nós já vimos, todas elas muito influentes, chegaram a superar as de Nódia, da Federação de Nódia, do Império de Nódia, que nós já vimos. Ambas, Nódia e Alcione, se uniram contra os draconianos negativados, como nós já vimos também. E essa enorme estrutura Nódia-Alcione se estendeu para além das 108 federações, ou seja, ela acabou não sendo somente local. Ela abriu tanto o leque, ela cresceu tanto, que ela saiu do nível local. Ela sai de Naoshi, ela começa a abraçar a área de todo o universo de Nébado. A união, essa união delas duas, fez as escolas Kumaras e escolas Mahatmas dos 144 mestres se multiplicarem por todo Naoshi, todo o setor de Naoshi. Tá? Elas ampliaram o leque para além de Naoshi, mas as escolas se multiplicaram pelo setor de Naoshi. E a gente vai ver mais à frente o que são escolas Kumaras especificamente, o que são escolas Mahatma. Porque entre os mestres, os 144, há Kumaras, há Mahatmas, e a gente vai entender isso mais à frente. E elas passaram a ser modelos a serem seguidos, com os mestres sendo clonados, ou se autoclonando, porque alguns são capazes disso, ou desdobrando em filamentos, em fractais, como a gente já vem falando há algum tempo. Para quê? Para administrar essa multiplicação das escolas. O Comando Semente da Luz é um braço de uma escola dessa. O Comando da Luz é uma escola dessa. É esse o nosso foco. Cada hora que a gente avança nas aulas, a gente vai identificando para vocês quem somos nós, de onde a gente é oriundo, qual o nosso foco. E essa aqui é uma belíssima imagem de uma atuação Kumara, que pode ter múltiplas interpretações desse ser aqui, ó, em 4D, ser um Kumara, que está aqui revelado, ou se revelando, ou ser um braço dele, um filamento dele, ou ser orientado diretamente por ele, que está orientado e vinculado plena e permanentemente
aos níveis mais acima. Dentro dessa estrutura, após a Grande Guerra de Orion, os planetas de exílio viraram a saída para evitar o aniquilamento dos que não se enquadravam. E aí, essa deve ser uma novidade para vocês, por isso seu último slide explicativo de hoje. O aniquilamento existe. Existe uma morte definitiva. Nós teremos um momento mais para frente que a gente vai se aprofundar nisso. Mas para seres que não se enquadram, que não se adequam, depois de muitas oportunidades, depois de milhões de vindas, anos e retornos, é dado o fim definitivo, que é o aniquilamento, que é a extinção. E para fechar, essa imagem também limpa, mas que eu reputo belíssima, é você. Você, com a sua estrutura ligada aos 7 dragões Elohim de Kumara, a Gaia, no centro do planeta, por esse rio. Dentro de você é o seu coração brilhando e muita luz e energia dentro de você, com uma árvore da vida no qual você está apoiado, que liga você a diversos locais. E o mais importante, tudo isso dentro de um livro. Esse livro é você. Ou esse livro representa os códigos que você busca nos diversos livros, saberes, fontes e ensinamentos. Busque. Procure cada vez melhorar mais. Kang Shan Fan. Kang Shan Fan. Kang Shan Fan. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Assim é. Assim está feito. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz. Procurem. Busquem.